Como uma pesquisa sobre casas inteligentes pode contribuir para a sua atividade empresarial? Esse é o 28º vídeo do projeto 1859, em que falo de estratégia jurídica para empreendedores e gestores de negócios, sempre a partir de um artigo científico, todo domingo às 18h59 no YouTube e no Spotify. Eu sou Gisele Blankenstein, advogada, mestre em Direito, doutora em Ciências. Desejo-lhe boas-vindas. E essa pesquisa que eu vou falar hoje, o link está aqui embaixo na descrição. Assiste depois, clica depois que você olhar todo o vídeo. Essa pesquisa foi publicada em março de 2020, então teve toda uma modificação na sociedade depois dela. E mesmo assim, ela é muito interessante para você repensar de que forma você toma a decisão em quais produtos, em quais serviços você vai investir. Porque aqui eles se baseiam nos produtos e serviços de inteligência artificial e de internet das coisas, as chamadas casas inteligentes, pensando no idoso que precisa de uma assistência, e essa assistência pode ser remota, como uma forma de prevenir problemas de saúde. E eles foram pesquisar o que existia sobre isso e descobriram que a maioria das pesquisas, elas estavam discutindo sobre tecnologia. E a tecnologia é algo que muda muito rapidamente. E sobre o comportamento desses idosos, havia pouca informação, sendo que o que faz a pessoa querer adquirir a tecnologia é muito mais importante do que a tecnologia em si. Se você não tem mercado, não adianta desenvolver a tecnologia. Até aí não tem muita novidade. A questão é, quando eles foram fazer a pesquisa deles, eles não quiseram se restringir ao idoso, porque já tinha uma percepção de que esse idoso tem dificuldade de programar as coisas dentro de casa pelo celular, esse idoso tem dificuldade em abrir seus dados, ele preza por uma privacidade e esse idoso tem medo que a conta de luz fique muito mais alta. Então, o que eles se deram conta é que talvez, apesar do produto ou serviço ser desenhado para idosos que precisam de uma assistência, mas não querem um acompanhante dentro de casa, talvez conhecer o que o filho desses idosos faz, como é o comportamento dessas pessoas e até mesmo quem é mais jovem, isso poderia aumentar uma demanda pelo mesmo produto ou serviço. E aí eles construíram 6 personas, 3 homens, 3 mulheres, nas faixas etárias de 60 anos, 50 e 30. E o que eu achei interessante é porque eles estão considerando sempre a pessoa que usa como o usuário que vai definir se tem ou não tem aquele serviço ou produto. E isso é bem interessante porque eu já conversei com uma empresária que atende idosos num serviço de assinatura e ela conversou que isso foi falado abertamente, para várias pessoas que estavam ali, que quando o idoso resolve comprar o produto ou serviço, ele renova a assinatura. Quando os filhos estão preocupados com os pais e compram, às vezes o idoso nem abre para descobrir o que é aquele presente. É como se os filhos estivessem invadindo a privacidade deles e eles ficam com uma resistência maior para usar o serviço. Então vale a pena você pensar se para a sua persona do dia a dia que você está pensando, como cliente potencial, se não existe esse tipo de situação
e pensar também quem são os amigos, quem são os familiares, quem são os vizinhos dessa pessoa, porque eles chegaram aqui, deduziram aqui de que também outra questão. Você dizer que vai vender um produto ou serviço pensando no bem-estar daquele idoso ou daquela pessoa que está com problema de saúde e precisa de monitoramento, isso só é um argumento que só vale para quem teve já uma vida com bem-estar. As pessoas que não tiveram o mínimo, você, ou que tiveram muito pouco, ou uma vida muito sofrida, não adianta você falar, olha, eu vou melhorar, vou te dar qualidade de vida. A pessoa não sabe o que é aquilo. Vai ser dolorido, vai ser como uma mudança de hábito, não apenas a indicação de como usar aquela tecnologia, mas também sair de um status quo, de uma situação que não era tão agradável, mas era o que a pessoa tinha conforto, estava confortável ali, para de repente, em tese, melhorar de vida, mas sair da sua zona de conforto. Também achei muito interessante esse argumento. E aí, criadas personas, eles chamaram experts, pessoas de diferentes áreas, para acompanhar como é a rotina dessa pessoa, dessas 6 pessoas. E eles perceberam que não dá para imaginar uma rotina única para a persona. Por mais que exista um estereótipo, né, de como seria esse homem de 60 anos com problema de saúde, ou de como seria essa mulher de 60 anos com problema de saúde e depois de 50 ou de 30, não existe exatamente uma rotina específica, algo que dê para todas as situações. E aí eles vão ter que ver de que forma eles vão adaptar isso. E eu achei muito interessante porque eu me lembrei de uma situação que aconteceu comigo, né? Volta e meia aparecem pessoas pedindo para eu dar uma olhadinha no contrato. E inclusive aqui na internet. E fica aquela situação, se eu disser que eu não vou dar uma olhadinha ou que eu não vou fazer, que tem que pagar tanto para fazer, fica uma resposta ríspida, né? E ao mesmo tempo eu posso perder um cliente em potencial. Por outro, se eu faço, dou uma resposta e a pessoa fica satisfeita, não necessariamente ela vai voltar. Eu sei que no marketing digital dizem que isso acontece, mas eu teria que atender pessoalmente milhares de pessoas para ter algum tipo de retorno. E aí quando eu percebi isso, até porque a olhadinha, né, 5 minutos, envolve uma série de quesitos que nem sempre em 5 minutos dá para fazer, eu acabei criando um curso que é como, o que seriam essas 5 minutos de uma olhadinha ali no contrato. E para minha surpresa, pelas perguntas que as pessoas fazem, eu comecei a perceber que o meu público não era exatamente empresários, pelo menos nesse curso. Quem se interessa por ele na Udemy não é necessariamente empresário, que é o meu foco sempre nas redes sociais, mas sim colegas de trabalho e estudantes de direito. Então, a partir de uma dor, de algo que aparece, que às vezes eram de empresários, outras vezes eu não conheço a pessoa, ela entra lá no Instagram e me faz a pergunta, eu acabei fazendo um curso, preço simbólico, apenas para, quando uma pessoa me pede os 5 minutinhos ali para analisar um contrato, eu falo, eu vou fazer melhor, eu vou te mandar um link, que aí você tem para o resto da vida os parâmetros do mínimo que se deve ver num contrato antes de assinar, ou melhor, como escolher qual minuta utilizar, para não acontecer de pegar uma minuta de Portugal e achar que porque é em português, ela aplica aqui no Brasil. Então, esse é um exemplo em que eu fiz mais ou menos o que esse artigo aqui está indicando e que eu convido você a pensar também na sua atividade do dia a dia, porque
vale a pena fazer uma pesquisa mais qualitativa, como eles fizeram aqui. Porque se você ficar na persona que é usada no marketing, você vai ficar muito no estereótipo e vai abranger um grande número de pessoas. Mas para você se diferenciar e conseguir de repente ampliar o seu ticket ou conseguir uma fatia fiel do mercado, que hoje é o que as empresas querem, porque todo mundo se copia, isso é numa pesquisa mais qualitativa, não vai ser num formulário pedindo para a pessoa responder concordo ou discordo, mas pegando efetivamente informações das pessoas. E esse tipo de pesquisa de mercado, quando já se conversa diretamente com pessoas, aplica a LGPD, porque é uma empresa, não é uma instituição científica que está fazendo. Você pode fazer convênios com universidades? Pode, mas mais rápido se você mesmo fizer a sua pesquisa. E aí tem que cuidar da lei. Tem vários vídeos aqui no canal falando sobre isso. E essa é a dica desse vídeo sobre estratégia jurídica para empreendedores e gestores de negócios. Te convido a assinar o canal. Todo domingo tem vídeo novo, às 18h59. Deixa um like e compartilha com as pessoas que você conhece, que empreendem ou que possam se interessar por esse assunto. Eu te aguardo no próximo domingo, às 18h59.